Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, dando continuidade à nossa trajetória de tentar discutir e trazer para o mundo dos fatos do mundo real as leis universais que regem a nossa vida, nós propusemos no último podcast, que se eu não me engano foi de número 60, que fosse contada uma história aqui, o começo de uma história, e nós tentássemos aplicar os conceitos que a gente vem estudando já há algum tempo, né? Então, só um resumo muito rápido. Quem quiser ter o enredo inteiro dessa história, é só ouvir o podcast anterior, que vai se afinar bastante e entender o que a gente está falando. Mas, a princípio, é um casal, ambos trabalham bastante. Ela é costureira, o marido ele é mecânico. O sonho do marido é ter um filho, e esse filho é conquistado. A mulher engravida depois de algum tempo, e trazendo alegria para o lar, enfim, até o momento do nascimento dessa criança, em que essa criança ela é diagnosticada sendo portadora da síndrome de Down, e o marido decide, por fim, abandoná-la, depois de uma relação de uma saída muito turbulenta. E a mãe, pelo contrário, ela insiste e no mesmo instante ela acolhe a criança, com um olhar bastante compassivo, inclusive, né? É claro que isso é um resumo, a história mais completa ela está, pelo menos até esse ponto aqui que a gente contou, né? E a gente vai dar continuidade aí agora com a análise desse fato, dessa história, né? Em cima das leis que a gente vem estudando. Então, para retomar então a nossa conversa da gravação passada, a gente analisou mais o comportamento do José, né, que rejeita, né? E para recordar, a gente precisa lembrar de que as emoções, diferente aos pensamentos, né? As emoções são responsáveis por fazer a comunicação com essas leis, por causa da vibração. Quem vibra é a emoção. Obviamente o pensamento é parte disso, o pensamento, só que a emoção é aquela que dá potência a essa frequência vibracional que se comunica com o nosso entorno, né? Então, o movimento das leis é feito, né, pela vibração que a emoção traz. E como a gente não sabe exatamente qual foi a emoção que José teve, né, o que aonde que pegou para ele rejeitar o filho? Nós não sabemos se foi medo, né,
nós não sabemos se foi revolta, enfim, a gente não sabe exatamente, mas nós sabemos o seguinte, que a vibração dele foi uma vibração densa, foi uma vibração baixa, né? Que tem a ver mais realmente com medo, com apatia, com vergonha, ou com a própria frustração de ter suas expectativas não atendidas, né? E aí a gente precisaria introduzir um outro conceito, que é de um doutor, o Dr. Hawkins, que ele criou uma escala logarítmica de 0 a 1000 pontos, né? A gente acho que já falamos um pouco no passado, mas, enfim, 0 é o início, o nível mais baixo vibracional, que são 20 pontos, é o estado de vergonha, né? E 1000 pontos é o estado de um avatar, um Cristo, né? E ele descreve, então, a cada estágio, os diversos níveis vibracionais dos sentimentos. Então, por exemplo, 20 pontos nessa escala é vergonha, 30 é culpa, 50 apatia, 75 dor, sofrimento, 100 medos, 125 desejos, 150 raiva, 175 arrogância, que também pode ter sido orgulho. Como eu vou ter um filho down? A gente não sabe, né? 200 já começa a vibrar numa frequência um pouco melhor, que é otimismo, coragem. 250, neutralidade. 310, vontade. Agora, 350, aceitação, perdão, compreensão. Já vou voltar a isso. Depois, 400, razão, contemplação. 500, amor. A partir de 500 para cima, né, é uma subida já em um nível de vibracional de amor incondicional, etc. Então, quando a gente vê que a esposa acolheu o filho incondicionalmente, ela passou a vibrar na escala de 350. Né? 350, nós estamos falando de aceitação. Não é? Aceitar, simplesmente aceitar um ser que veio a este mundo nessas condições. O outro, revolta, rejeição. Então temos um casal que um vibra na parte baixa da escala, densa, né? E que obviamente coloca em movimento uma série de leis na forma negativa, e ela ao contrário. 350 pontos, né? Já é uma vibração superior, mais próxima do acolhimento do amor. Né? Você vê a diferença, um coloca em movimento todo um lado positivo, mas o outro coloca em movimento todo o lado negativo. Só uma parte, tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, e que nós normalmente condicionamos as emoções e os sentimentos, né? Então, por exemplo, eu poderia falar assim, ela aceitou o filho, porém, o fato do marido ter deixado ela fez com que ela ficasse com um ódio mortal desse marido e nunca mais quis ver ele na frente. Mas, pelo contrário, ela esperou ele por mais de um ano. Nossa! Por quê? Porque ela incorporou exatamente essa aceitação. Então, para ela passou a entender também que talvez ele também estivesse tendo alguns problemas com relação à aceitação do garoto. E o interessante é que nós estamos falando de pessoas, assim como nós, pessoas absolutamente comuns. Ela incorpora essa emoção. Portanto, não há condicionamento, não há amor condicional. Uhum. O amor, quando ele é condicional, você está descendo o nível vibracional dele. A aceitação, se ela for condicional, você está descendo a aceitação dele, descendo a vibração dela. Pelo contrário, ela incorpora essa energia dentro dela e ela passa a viver dessa forma. Pois é. Aí a pergunta é assim, o que faz um ser ter comportamento A, José, ou comportamento B, esposa, né? É uma pergunta que tem N divagações de resposta, mas eu me atreveria a estimular aqui a nossa conversa entre
pessoas que estão neste planeta de forma consciente buscando sua expansão de consciência, né? E pessoas comuns que estão totalmente à mercê, né, da vida, né? Que estão mais preocupadas com o churrasco do final de semana, ou, enfim, para atender seus pulsos, né, de conforto, né? Outros não, outros estão aqui um pouco mais conscientes, buscando sua melhora comportamental através da expansão de consciência. Eu diria o seguinte, que perante as 12 leis, quem está à busca da expansão de consciência tem uma chance diferente do outro tipo de pessoa de poder reverter essa situação. Então eu diria o seguinte, no caso de José, ser uma pessoa normal, ele está preso num círculo dos seus próprios pensamentos egoicos. De forma muito remota ou difícil, ele vencerá esses pensamentos. Porque após os 35 anos, 95% das memórias estão totalmente estabelecidas. E nós temos, isso já é comprovado, o ser humano em média tem de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. Só que esses pensamentos repetem os mesmos ciclos, né, das memórias egóicas que nós temos. Então nós estamos presos, né, em uma forma que é a nossa cultura, chamada nossa personalidade. Né? E você repete isso ao longo da tua vida, sem se aperceber. Né? No caso da esposa dele, por alguma condição sua de memória ou de evolução de vidas anteriores, a gente não sabe, ela teve outro comportamento, outras memórias talvez, né? Que a levaram ao acolhimento, a vibrar numa outra frequência. Né? Se ela é uma pessoa que está desperta, tem todo um caminho evolutivo pela frente. Se ela não é uma pessoa que está desperta, mas ela vai continuar vibrando naquela frequência. E as leis vão lhe favorecer. De alguma forma, vão lhe dar o retorno disso. No caso do José, não. O José, ele está vibrando e provavelmente vai ficar o resto da vida vibrando em uma frequência extremamente complexa, atraindo coisas daquela dimensão. E depois a pessoa não sabe por que a vida se apresenta dessa maneira. A grande pergunta é, como eu mudo isso? Né? E a gente sabe que pessoas que estão trabalhando para expandir sua consciência têm leis. Né? Leis, por exemplo, como a do gênero. A do gênero, né, eu consigo criar um futuro novo. Né? Nós já falamos sobre a lei do gênero, que é o masculino e o feminino, né? E esses dois inputs, né? Você tem o arbítrio de criar coisa positiva. Você pode usar a polaridade, você pode usar o ritmo, né? Aproveitando momentos melhores que você tenha, tanto na polaridade como no ritmo, para você criar e subir a tua frequência. É importante falar que isso são ações. Ações. Pensamento, ação em pensamento, ação em sentimento e ação física. Né? Quando a gente fala em pôr em prática essas leis, é necessário que exista um estado de presença para que você perceba, deixar de ser refém realmente das situações. Né? Comece a agir, estar presente a elas e tente mudar esse padrão que nos assola. Perfeito. Veja, o primeiro passo, e isso todos nós que estamos nessa busca de melhoria já identificou, temos alguns comportamentos nossos que são repetitivos. Né? Por exemplo, diante de uma situação adversa, eu posso desenvolver e ter um comportamento raivoso. Né? É o mais frequente, o mais comum. Quem está na busca não quer ter esse tipo de comportamento. Inclusive o mais aceito socialmente. Pois é justificável você ter um piti no meio de todo mundo. Mas só que quem está na busca não quer ter esse comportamento. Porque a gente sabe que o padrão tem que ser outro. Né? Muito bem. O problema é que eu estou repetindo esse comportamento. Ou seja, eu estou preso, né, a memórias, estou preso a padrões
a ciclos cognitivos. Um input adverso, né, dispara esses, ou ativa esses circuitos cognitivos na minha mente, né, que bloqueia o cérebro frontal, libera o reptiliano e vem aquele vulcão, né, de comportamental. Como muda isso? Esta é a grande pergunta para eu entrar numa senda de melhoria, né? Então, se eu estou repetindo o ciclo do passado, quer dizer que meu comportamento passado, ele define e cria o meu futuro. Porque se eu repito hoje, não estava presente, repito esse, por uma questão inconsciente, né? Repito esse comportamento, estou criando o mesmo ciclo para o futuro, estou realimentando isso, né? Então, entre passado, conhecido, futuro, que vai ser conhecido, porque estou repetindo o passado, existe só um ponto onde eu posso criar coisa nova, que é o presente. O estado presente, e aí entra a questão respiração, meditação, o estado de coerência entre cérebro e coração, oração, né? Onde você pode parar, olhar para essa situação que provocou esse teu comportamento e dizer claramente: eu não quero ter esse comportamento, eu quero ter este outro comportamento. E você cria uma forma de pensamento do novo comportamento que você quer. E trabalhar em cima disso. Esta é a grande chance, através do ritmo, da polaridade, né? Veja, você usou justamente o princípio gênero para criar, porque nós temos o arbítrio de criar, né? Eu criei uma nova figura para mim no futuro. Eu vou trabalhar nessa direção, né? Isto quebra e abre as portas para você ser diferente no futuro e não realimentar o futuro com o mesmo ciclo neural do passado. Este é o trabalho, né? Só que uma pessoa, se o José está preso, inconsciente, ele não tem chance. Ele vai repetir isso o resto da vida. Esta é a importância dos buscadores, né? De você estar abrindo portas diferentes para o teu futuro. Este é o nosso trabalho. É importante que eu vejo da seguinte maneira: o ser humano, ele evolui invariavelmente. Todos nós cresceremos e estamos crescendo. Cada um no seu tempo, no seu local. Porém, é arbítrio seu também decidir não fazer isso. Basta você ficar quieto que você está subindo, mas é um arbítrio que você tem em se agarrar em determinadas coisas e impedir esse crescimento, né? Seja através do apego, seja através do materialismo exagerado, seja através da falta de amor ou da falta de compaixão, enfim. Nós nos mantemos presos a isso. Quando nós nos debruçamos sobre uma história como essa, né, e aí eu creio que cabe uma reflexão para quem está ouvindo também, é fácil a gente avaliar os outros e falar: pô, o cara está agindo errado. Se fosse eu... Pois é. Né, o tempo inteiro é você. O problema é esse, o tempo inteiro é você. Essa história é uma alegoria, né? É uma história real, mas é uma história que ela poderia acontecer em qualquer família. E com certeza já aconteceu dezenas de vezes na vida de quem está ouvindo, na minha e na sua. E aí, como a gente agiu? E eu concordo que nós nos agarramos nesses padrões. E aí é uma discussão que eu queria ter num outro momento, né? Se eu decido espontaneamente não crescer, como é que eu vou crescer? Porque tem dois caminhos, né? Tem aquele que a gente busca, tenta entender, aprende, e o camarada que intencionalmente fala: não, eu não vou fazer isso, eu gosto da minha vida do jeito que eu sou assim. Aí ele obviamente está estagnado, né? E continua repetindo os mesmos padrões comportamentais. A vida dele vai continuar exatamente igual, né? Pode haver variações com a idade, a gente, mesmo inconscientemente, a gente vai fazendo mudanças,
que podem ser para melhor ou para pior. Claro. A gente vê, por exemplo, pessoas de idade que vão regredindo, vão firmando padrões comportamentais de ranhetice, ou se apegando aos seus próprios vícios comportamentais, né? Outras não, outras vão se dobrando a vida, né? E sendo mais pacientes. Continuam evoluindo, né? Continuam evoluindo de forma inconsciente. Sim. Né? Este é o ciclo natural das encarnações. Agora, nós estamos falando de uma pessoa diferente, que é um buscador. Exato. Um buscador, ele se diferencia porque ele acelera um pouco o seu processo de crescimento, através da busca, através da sua autoanálise permanente, né? De identificar esses ciclos repetitivos. Quais são os meus comportamentos que eu estou repetindo diariamente? Sabe? Tenta fazer uma lista. O que eu estou repetindo? Eu acordo e que pensamento vem na minha cabeça? De me queixar? Que estou cansado? Ou eu agradeço por um novo dia de vida e chance evolutiva? Quais são os primeiros pensamentos quando eu acordo? Abro o olho, o que vem na minha cabeça? Puta, de novo, começa tudo de novo. Pronto, já lascou, está vibrando lá embaixo, com medos e tal, né? São esses padrões que nós temos que mudar. Percebe? O mudar significa criar um amanhã diferente. Porque nós temos essa capacidade, através do nosso arbítrio e através das 12 leis. Esta é a importância da gente entrar, entender as leis, que eu posso usá-las a meu favor, se eu vibro em uma frequência diferente, mais alta, né? Boa. Eu acredito que a gente, pelo menos esse primeiro momento em que a gente explorou esse primeiro choque que foi a partida do pai, né? Com relação ao impacto que ele sofre com o filho, eu acho que ficou bem claro aí a colocação pelo menos nesse primeiro momento, né? Mas eu queria avançar depois um pouco mais essa história. Eu acho que ela, pelo menos a gente fazer mais uma gravação em cima disso, porque essa história ainda tem um desdobramento, óbvio, né? E isso vai contribuir, acho que para a gente pelo menos conseguir entender e interrelacionar um pouco todas essas leis e os assuntos que a gente vem discutindo até agora, né? Tentar trazer de uma maneira mais prática e mais cotidiana, né, para a vida das pessoas esses princípios. E até uma sugestão: se você volta ao nosso podcast desde da primeira, quando a gente começa a falar lá da lei da unidade, e se a cada um dia ou 2 dias você fala assim, bom, eu vou entender o que é essa história da unidade e vou enxergar ela no meu cotidiano. Uhum. Passa 1, 2 dias, você fala, agora eu vou falar, deixa eu pensar o que é essa ressonância e como é que de fato isso está acontecendo no meu cotidiano. Talvez seja mais fácil de você começar a perceber que existe um movimento embaixo do movimento. Tem algumas coisas acontecendo que a nossa forma de enxergar a vida não nos permite ver, né? E eu acho que o grande ensino e a grande tradição que isso traz é mostrar-nos que existe uma realidade além daquela que meus sentidos podem perceber. Porque uma ação como essa, do cara simplesmente ir embora e esquecer a criança, soltar a mãe, acabou de dar à luz, você imagina? Uma situação difícil, o drama familiar que isso gera. Se eu olhar através dos meus sentidos, né, tem gente que vai gritar para enforcar o cara. Para mim, o grande aprendizado que tem a gente analisar uma situação como essa, através das 12 leis, né, que eu quero marcar bem esse ponto. Eu posso ser vítima das leis pelo meu comportamento. Eu posso estar agindo a favor do universo pelo meu comportamento, mas o fato é o seguinte: se eu não estou desperto, eu posso ser manipulado, posso ser jogado para lá e para cá pelas leis. O grande aprendizado que nós temos que entender
é que eu posso usar as 12 leis para nosso benefício de crescimento. Esta é a diferença de você ser consciente, de você estudar as leis, que você pode usá-las a teu favor, ao teu benefício, para quê? Para construir uma vida melhor, não só para você, para toda a humanidade que está em volta de você. Claro. Disso que se trata. Claro. Né? Não se trata de estimular o egoísmo, de usar as leis para você ter mais riqueza. Não é isso. Absolutamente. E você ter uma vida, né, com menos sofrimento. Né? Que a gente, ao repetir ciclos e ciclos e ciclos, depois está gerando karmas enormes, né? Onde a vida inteira é um sofrimento só. Né? A gente pode ter uma vida um pouco mais equilibrada, um pouco mais ordenada, né? Um pouco mais estável, né? Um pouco mais suave, mais leve. É disso que se trata. É isso.